vamos começar a falar do clássico. Quero acionar o Vincenzo Dalicani para trazer para a gente as primeiras informações do lado rubro-negro. Boa tarde, Vincenzo. Tudo bem, Tete? Boa tarde aí aos amigos também, boa tarde ao ouvinte que nos acompanha. É um clássico importante para as duas equipes, 1-1, jogo muito bem jogado. O Atlético abre o placar com o Gonçalo Mastriani, depois o Matheus Bianchi vai empatar para o Coritiba ainda no finalzinho da primeira etapa, né, no último lance do primeiro tempo, que teve 5 minutos de acréscimo, e um jogo que marca o Fernandinho, né? O Fernandinho toma um cartão amarelo, está fora da próxima partida do Atlético, esteve pendurado para essa partida do Clássico e agora está fora da próxima partida. Fernandinho fica de fora do jogo entre Atlético e Independente São Joséense no próximo domingo na Arena da Baixada. Então, Fernandinho está fora. Existiu sim a reclamação de que ele pudesse ter sido expulso ainda no primeiro tempo, no lance em que ele acaba puxando o Natanael naquela jogada. Alguns reclamaram de um lance de cotovelada. Ele realmente faz um movimento de cotovelada, mas pela imagem que eu vi da transmissão, ele acaba puxando o jogador, e aí talvez coubesse sim o cartão amarelo, mas o árbitro Lucas Paulo Torezin mandou seguir, não expulsou o Fernandinho no lance, e o Lucas Paulo Torezin, que foi muito criticado também, né, durante toda a partida. O Atlético, que bate um recorde, tem 28 jogos de invencibilidade no Campeonato Paranaense, não perde desde 2022, março de 2022, para o Coritiba na Arena da Baixada. Foi a última derrota do Atlético no Campeonato Paranaense, 28 partidas com um empate no Clássico Atletiba, que marcou o centenário da rivalidade. O Atlético bate um recorde histórico, a última vez que tinha conseguido uma invencibilidade tão grande tinha sido lá em 1982, com 27 partidas. Agora o Atlético bate esse recorde histórico. Mas o que chamou demais a atenção depois da partida, foi a entrevista coletiva do Juan Carlos Osorio. Antes da gente ouvir, a gente tem as imagens das provocações que o Juan Carlos Osorio, o treinador do Atlético, fez à torcida do Coritiba durante essa partida. Agora na tela, para você que nos acompanha no YouTube Jovem Pan Grupo RIC, o Osorio por vezes virou para encarar o torcedor do Coritiba, por vezes mandou beijos, né? A gente tem essa imagem, ele mandou beijos por mais de uma vez, e aí na saída para o intervalo, essa imagem que vocês estão acompanhando por aí, ele estava saindo ali, parou para encarar a torcida do Coritiba, e o Fernandinho teve que intervir na situação, foi puxar o treinador para dentro do túnel, e o treinador do Atlético acabou dando um tapa na mão do Fernandinho, para falar, eu tô aqui, eu tô tranquilo, não precisa me tirar. Então, um clima tenso por ali, uma situação mais complicada. O Fernandinho tira o Juan Carlos Osorio dali. O Osorio, e aí dei esse relato, inclusive, na nossa jornada esportiva. Ele vai até o túnel, cruza os braços e começa a encarar a torcida na arquibancada. Encara a primeira arquibancada, depois vira para as cadeiras sociais e segue encarando a torcida. Por isso o Fernandinho foi tirar ele dali. E aí o Osorio não gostou que o Fernandinho foi fazer o que fez o capitão do Atlético, que na verdade não foi o capitão, mas é um dos capitães desse elenco do Atlético, é uma das referências, o Fernandinho. Muito complicado essa situação do Juan Carlos Osorio, que em entrevista coletiva estava muito irritado. Vamos começar a ouvir as falas do Juan Carlos Osorio. Primeiro disse que estava muito triste com a atuação do Atlético. Eu fico muito triste. Este não pode ser el reflejo del fútbol brasileiro. Muito ruim, muito pobre, muito fraco. Imposible que dos equipos de primera división, Coritiba y Paranaense, crean en fútbol elaborado como Manchester City, como Arsenal, como Brighton, dos opciones de gol, muito fraco, muito ruim, imposible. Eu estou muito triste con el torcedor paranaense y con el otro torcedor, mas no es mi time, hablo del mío. Muito fraco, muito fraco, não representa o futebol brasileiro, qualidade, passe, respirar com bola, controlar a bola, muito fraco, muito ruim. O jogo de hoje, triste para todos, para os dois equipos.
Foi até impressionante no momento ali, porque ninguém esperava que o Juan Carlos Osorio estaria tão irritado com a situação como ele esteve em entrevista coletiva. Essa foi a primeira resposta dele, inclusive, durante a entrevista, ele dá essa resposta forte. Muito ruim, muito fraco, estou triste com a atuação dos dois times. Ele fala isso nessa primeira resposta. Depois ele vai falar sobre a filosofia de jogo dele. Ele fala sobre o nível de entendimento que os jogadores do Atlético têm nesse momento, e aí dá pra a gente destacar uma fala do Bento também, que falou logo antes do Juan Carlos Osorio. O Bento disse que os jogadores ainda estão tentando entender o que o Juan Carlos Osorio quer, entender a filosofia de jogo do Osorio. E aí o Osorio fala, alguns jogadores entendem mais rápido do que os outros. Ele também vai comentar outros fatos. Vamos ouvir mais uma vez Juan Carlos Osorio. Há atletas que entendem mais rápido que otros, pero yo no puedo decidir, no puedo adivinar quién va a entender el juego, mas nosotros paranaenses tenemos que jugar mejor. Todas mis responsabilidades, yo asumo todo. Eu decido en el elenco, eu decido en el 11, eu decido como jugar futebol, mas hoy muito fraco, muito triste, porque nós no podemos conseguir 10, 15, 12 pases seguidos, y el rival tampoco, pero ese es el rival, él allá. Mi equipo paranaense muito fraco. Muito bem, então, o Juan Carlos Osorio admite a culpa, né? Ele fala que a responsabilidade é 100% dele, ele que define o time, ele que escolhe como jogar, inclusive até uma resposta a uma pergunta que eu fiz, o que ele poderia ter feito diferente, então, que escolhas ele poderia ter mudado, ele fala que assume essa responsabilidade, como também fala, e aí em outro momento da entrevista coletiva, fala que queria que o futebol jogado lembrasse a seleção brasileira de 82, com Toninho Cerezo, com tantos outros craques, Falcão, Júnior, etc. Então, ele tem essa memória afetiva de um futebol muito bem jogado pelo brasileiro e fala que no futebol brasileiro, o futebol que foi jogado ontem no Clássico Atletiba não representa. E aí ele também volta a trazer esse ponto quando fala da torcida do Coritiba, exatamente sobre as provocações, que a gente mostrou agora há pouco aqui no Bate Pronto. Vamos ouvir o Juan Carlos Osorio sobre as provocações da torcida do Coritiba. Buscando a torcida não. A torcida comigo e simplesmente miré e falei. Pero não provoqué. Não, provoqué não. A uno que me señalaba, incitaba a algo grave, o con él, está bien. Estoy seguro que si me lo encuentro en la calle, en la rúa, no va a ser así, no va a ser así. Entonces acá tiene que ser serio esto. No puede falar el torcedor de afuera, insultarme a mí. Yo no compito, son mis jugadores y es el fútbol brasilero, no yo. Es el fútbol brasilero el que tienen que cuidar acá, no yo. Yo estoy aquí de paso y mañana puedo ir embora, pero es el fútbol brasilero el que hay que defender acá. Entonces el torcedor de Coritiba para mí no cuenta, para nada, y yo no cuento para ellos tampoco. Então tá aí, Juan Carlos Osorio, fala que está de passagem no futebol brasileiro, que pode ir embora amanhã, claro, em todo o contexto da fala, né? Ele fala que o torcedor do Coritiba não deveria se preocupar tanto assim com ele porque ele está de passagem, mas mesmo assim, o treinador do Atlético fala que está de passagem no futebol brasileiro e que pode ir embora logo. O Atlético empata em 1-1 no Clássico Atletiba, mantém invencibilidade duradoura, não conta com o Fernandinho para a próxima rodada do Campeonato Paranaense e não precisa nem dizer. Essas falas do Juan Carlos Osorio pegaram muito mal com a direção do Atlético. Ele conversou com alguns diretores logo após essa entrevista coletiva e aí ele vai ter que repensar algumas coisas nesse momento do Atlético. Mas, neste momento, Juan Carlos Osorio é mantido no Atlético, só se quiser sair. Se quiser sair,
daí ele vai ter que pagar uma multa, tem uma multa até alta fixada em contrato do Juan Carlos Osorio com o Atlético, mas as declarações e entrevista coletiva não agradaram a diretoria do Atlético nesse momento. E aí, meninos? Tem bastante coisa pra contar. Bora lá. Você quer começar pela confusão com os torcedores, pela Eu fala vou começar do jogo por essa ruim? última fala, né? Vamos lá, então. A questão de ser passageiro, a gente concorda, isso aí é normal, né? Ele é um técnico estrangeiro que está aqui no futebol brasileiro mesmo, e não vai ficar 30 anos aqui. É passageiro mesmo, Ele né? está de passagem e amanhã ele pode ir embora. É uma interpretação de, parece que ele tá querendo sair. Não é acho amanhã, que é isso. domingo, jogo, segunda-feira ele vai embora. É amanhã no futuro não tão longo. Pode ficar 6 meses, pode mas ficar assim, um ano, mas não vai ficar 20. Todos os esportes não, né? Todas as ligas de futebol mundial tem essa provocação no torcedor rival com o treinador, com o jogador, né? Como que não pode? Ele já treinou em tanto lugar diferente, ele sabe. Mas que dá é o que? normal. Eu aí, ó, a gente tem um tempo aí de futebol, eu nunca tinha visto um treinador provocando o torcedor. Tô falando do Eu já vi torcedor. alguns. Não, por parte do torcedor faz Eu já parte. vi alguns. Já vi jogador, já vi... respondendo provocações que, claro, vieram da arquibancada pro Osorio. É óbvio. O pessoal que tá atrás do banco é contra o Atlético e é contra o Maringá, gente. É contra o Azures. Assim como se o Coxa estiver mal, vai ser contra o Guto. Exato. Sim. Se fosse o Águia de Marabá aqui, ia ter provocação com o técnico do Águia. Faz parte do futebol e o brasileiro tem muito disso. Quantas vezes a gente recebe vídeo dos caras tirando sarro e daí o técnico vira algum jogador e tudo mais e vira meme, viraliza na internet. Dias o Wagner Love não jurou um cara, falou, vou te pegar fora também, do estádio. Tem 800 milhões de exemplos. O Osorio provocou a torcida do Coritiba. Ele tá respondendo a provocação. Tudo bem. Ele tá mandando beijinho, ele tá encarando. E assim, ele perdeu o que ele não poderia no jogo. O foco. O primeiro tempo, ele virou pra arquibancada e mandou beijo e ficou encarando umas 4, 5, 6 vezes. E a gente trouxe na jornada esportiva, a gente tava no bate-pronto especial, TT, mas o Dalk, o Rogério, o Vincenzo, o Linhares trouxeram isso várias vezes na jornada esportiva. Fui rever o jogo depois na transmissão da televisão e nítido. Várias vezes o Osorio virando. Tanto que na primeira vez que ele é flagrado pelas câmeras fazendo isso, ele toma uma bolada nas costas. A bola vem pingando em direção a ele tá de costas pro campo. Ele não vê, ele toma uma bolada nas costas. Então assim, pra você ver o nível de absurdo de um técnico esquecer do jogo, que é o foco dele, virar pra torcida pra responder uma provocação. Se ele não quer isso, ele tem que ser treinador de tênis. No tênis todo mundo tem que ficar em silêncio quando a bola tá em jogo. Só que outro esporte que você não ouve um pio na arquibancada quando tá acontecendo. Nem no basquete que tem ali uma questão de pelo menos o americano, né? Tem uma questão de ser mais ali, mais pro seu time e tudo mais. Você vê as vaias no lance livre do adversário, quando o adversário tem a bola. Nenhum esporte, coletivo principalmente, tem disso. Então, nisso o Osorio tá completamente errado. Vamos para as outras partes importantes da coletiva. Aí muito ele tá certo. Fraco, Aí ele tá certo. Não foi. Me desculpe, mas ele citou o Manchester City e o Arsenal na coletiva. Primeiro, né, ele assumiu culpa, beleza. Né, porque ele vem falar que o jogo é muito ruim, muito fraco, mas ele tá treinando um time. E ele não conseguiu fazer o time evoluir ainda. Porque o Atlético joga esse futebol ruim, esse futebol fraco desde o começo da temporada. E na opinião dele, no caso, na minha não. Eu acho que o Atlético tem muito a evoluir. E tá evoluindo. Eu acho que tá evoluindo, sim. Mas eu não acho que o jogo de ontem tenha sido muito ruim e muito fraco. Não acho. Acho que foi um jogo muito quente em termos de ânimos mesmo, né? A importância desse clássico, que geralmente deixa o nervosismo mais alto, né? No nível maior. Tem toda a questão do Chávari. Sim. Né, o falecimento de um dirigente do Coritiba no dia do jogo, né? Todo Aí mundo de entra luto do tudo lado na questão alviverde do da clássico. provocação fora de campo ali. Claro, tem o clima que não entra no estádio, mas o clima das brigas durante todo o dia, toda a manhã. E eu não acho que o futebol jogado tenha sido muito ruim. Foi maravilhoso? Óbvio que não. Mas muito ruim, eu achei exagerado. Então, o jogo foi ruim. O jogo foi ruim. Muita vontade dos dois times, os dois querendo muito vencer, disputando todas as bolas, querendo pressionar o adversário e tudo mais, mas o jogo foi fraco. O jogo foi fraco, sim. O Atletiba do Centenário, se for o único do Centenário, pra mim, vai ficar lembrado, é claro, como o Atletiba do Chávari,
porque tem toda a questão do luto, das homenagens feitas, tudo que o Coritiba fez em memória ao Chávari, que infelizmente nos deixou na manhã de ontem, poucas horas antes do jogo. Inclusive o jogo poderia até ter sido adiado, o Coritiba mesmo fala não, queremos jogar em homenagem ao Júnior Chávari. Mas dentro de campo, a gente teve um gol para cada lado, teve uma bola do Mastriani no primeiro tempo que o Morisco faz uma grande defesa cara a cara, num contra-ataque, o gol do Atlético saiu num contra-ataque. A gente tem dois times trocando muito espaço, tentando ficar com a bola, mas como o Osório disse na coletiva, e eu concordo, sem qualidade para criar jogadas de perigo no campo adversário. E aí o Osório falou dos dois times e depois deixou o Coritiba de lado, falou que só poderia falar sobre o time dele. E o Atlético não teve, não conseguiu. O Coritiba também não. Teve uma cabeçada do Bianchi e uma defesaça do Bento. No segundo tempo, que o Figueiredo erra o chute, não foi um cruzamento. O Figueiredo tenta bater no gol e o Bianchi aparece no meio do caminho, cabeceia e o Bento faz uma grande defesa. E depois a bola na trave. E a bola na trave foi um erro crasso do Gamarra. Foi uma bola na área que estava dominada, não tinha perigo, não tinha nenhum jogador do Coritiba nas costas do Gamarra. O Gamarra cabeceia pra trás e a bola bate na trave. Só. Eu esperava um Atletiba muito melhor por conta da forma como o Atlético vinha jogando, com os jogadores abertos, querendo ter a posse de bola e pressionando o seu rival. E o Coritiba em casa, com o Robson em grande fase, com a homenagem pro Chávari e vindo em um bom momento. Então eu esperava que os dois times fizessem um jogo muito mais aberto. O jogo foi ruim, o futebol brasileiro tá no nível ruim. E aí na questão de comparar os europeus, é óbvio, não tem condição de comparar hoje o futebol brasileiro com o futebol europeu. Só que você não tem que ter uma ambição de chegar próximo, de melhorar, de evoluir. Mas isso aí não é só os clubes também. Claro que não. Isso é o sistema do futebol brasileiro. Esses times não tiveram tempo pra treinar. O Atlético teve uma semana a mais, digamos assim, pra treinar do que o Coritiba. Agora vai ter uma inteira porque o Coxa tem Copa do Brasil. O Atlético já tá classificado por conta da campanha do ano passado, no Brasileiro. Não vai jogar a primeira fase da Copa do Brasil. O Atlético vai poder preparar uma semana o confronto contra o São Joséense. Mas aí, o Atlético teve uma semana a mais porque o Osório e vários titulares não foram para um jogo no interior. Até me fugiu a memória agora. Londrina, isso, exatamente. Londrina e Atlético no Café, que acabou ganhando o jogo ainda. Mas foi com a molecada. Foi com jogadores que não estavam sendo tão utilizados. Então teve alguns dias a mais de trabalho. O próprio calendário brasileiro não ajuda. Não propicia que esses caras possam, de fato, trabalhar o time, ter uma pré-temporada decente, que os times possam mostrar o melhor futebol. É quarta, domingo. É óbvio que o nível vai ser mais baixo. Mas, dito tudo isso, o Atletiba foi sim um jogo fraco. Vocês concordam com o Cassiano Azevedo, dizendo que o primeiro tempo foi bom, mas o segundo tempo os jogadores pareciam ter cansado? Cansaram, sim, muito. De fato, cansaram. O jogo foi bom na entrega, TT. Nessa questão da vontade, dos times aguerridos, os times não querendo disputar cada bola, duelar cada bola. Mas foi só. De qualidade mesmo, de jogada, de futebol jogado, a gente viu muito pouco. E se você quer mais emoção, já sabe onde? Na KTO.com. Usa o cupom RICJP que você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito. Claro que o site é para maiores de 18 anos e palpite com responsabilidade. Rogério Scarione chegando agora para trazer as informações do outro lado, do lado alviverde. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, TT. Boa tarde também aos meus amigos aí da bancada do Bate Pronto. E entrando agora nessa discussão do Atletiba, eu vou dizer para vocês que eu, de certa forma, concordo com o que o Ale disse. O clássico, claro, não teve uma qualidade técnica de encher os olhos e tudo mais, mas eu acho que também isso é característica de clássico. Dificilmente a gente vê um jogo entre dois rivais ser assim, aquela partida maioricamente falando, até porque os clássicos, eles têm essa questão de serem jogos mais disputados, jogos que por muitas vezes são vencidos na vontade, tanto é que a gente tem aí um histórico muito grande de inúmeros clássicos, e não só o Atletiba, Grenais, Bavis, jogos que existem heróis improváveis, e talvez era isso que nós estivéssemos esperando do jogo de amanhã, do jogo de ontem, perdão. Mas o que acontece? Foi um jogo muito movimentado, foi um jogo muito aberto, foi uma partida de muita intensidade. O Coritiba começa a partida numa rotação muito alta, tanto é que ali, em questão de 3, 4 minutos de jogo, o Coritiba acabou empilhando algumas oportunidades, né? Começou ali num abafa em cima
do Atlético Paranaense. E o Atlético acabou respondendo. Poucos minutos depois também, né, chegou com bastante perigo ali ao gol do Pedro Morisco. O Morisco que inclusive fez uma boa partida, ele que estava estreando em Atletibas, pelo menos no futebol profissional, foi o primeiro jogo dele contra o seu maior rival aqui no Paraná e demonstrou bastante personalidade. O Guto Ferreira também comentou sobre o clássico e na visão dele o Coritiba foi superior. Isso porque o que aconteceu? O Coxa teve pelo menos 3 oportunidades de marcar. A primeira delas ainda quando o jogo estava 1-0 para o Atlético. É um lance que o Matheus Bianchi saiu cara a cara com o Bento. Claro, a gente tem que valorizar muito bem naquela jogada, mas era um lance que o Bianchi estava cara a cara com o goleirão. Então ele também tem ali a obrigação de marcar o gol. Era o gol do empate do Coxa naquele momento. E na segunda etapa tiveram 2 oportunidades também que o Coritiba chegou muito perto. E as 2 vezes ali com o Matheus Bianchi sendo talvez um dos protagonistas do lance. Claro, o Figueiredo ele erra um chute, porque eu concordo com o Ale, não foi um cruzamento. O Figueiredo tentou a finalização, mas o Bianchi bem posicionado na área, conseguiu desviar aquela bola e o Bento, aí sim, aí o Bento ele garantiu o resultado naquele momento, porque ele se esticou e fez uma belíssima defesa. E num outro lance, uma bola também que essa sim, o Jamerson acabou levantando a bola na área, teve um desvio do Coxa, mas o jogador do Atlético quase marcou contra. Se eu não me engano, o Matheus Gamarra que desviou aquela bola e ela acabou batendo na trave e saindo. Poderia ser sim o lance da vitória do Clássico. Atletiba poderia ter sido definido nesse detalhe, mas segundo o Guto Ferreira, o Coritiba ontem se impôs muito mais do que seu adversário. Na visão do técnico Coxa Branca, o Atlético buscou jogar no erro do Coxa. Vamos ouvir o que o Guto Ferreira falou sobre essa partida. A equipe que agrediu, que teve mais perto de vencer o jogo, fomos nós. Com bolas na trave, com situações próximas do gol, defesas em situações de dificuldade do goleiro, bola desviada. O que eles jogaram no nosso erro. Para uma equipe que tem o que tem pela frente aí em termos de competição, devido ao calendário do ano passado, que foi um calendário onde a equipe conseguiu se classificar, o adversário, foi uma postura bastante, digamos assim, não vou dizer covarde, que acho que não é a palavra, mas tentando controlar o jogo dentro da característica. Não foi uma equipe que buscou impor o seu jogo, né? E acho que a nossa equipe vem crescendo, vem mostrando que rivaliza com qualquer um, Nós não temos medo de botar a cara, de ir buscar o resultado, custe o que custar, seja onde for. É um time corajoso, sim, um time que impõe a sua qualidade. Tá aí palavras então do técnico Guto Ferreira falando que o Coritiba foi um time corajoso ontem no Couto, porque enfrentou um adversário de primeira divisão, enfrentou um adversário que tem um calendário muito mais robusto do que o Coritiba, e isso foi algo que o Guto Ferreira destacou durante a coletiva. Falou: olha, o Atlético Paranaense é um time que tem um calendário muito mais recheado que o Coritiba, isso porque na temporada passada, com méritos, acabou se qualificando para competições sul-americanas. É um time que já entra na terceira fase da Copa do Brasil e tem um investimento muito maior, mas mesmo assim, na visão do técnico Coxa Branca, o Coritiba conseguiu não só jogar de igual para igual, mas ter uma superioridade dentro de campo. E outro fator que foi muito comentado durante a entrevista coletiva, e não só pelo Guto Ferreira, quem também falou sobre isso foi o CEO do clube, o Carlos Amodeu. Ele falou sobre a arbitragem, falou inclusive, acabou revelando ontem que teve uma reunião
com os representantes da arbitragem da Federação Paranaense de Futebol e também com o presidente, Hélio Cury Filho, e acabou dizendo que dentro do clássico de ontem realmente teve erros que foram cruciais e prejudicaram o Coritiba. Vamos escutar o que disse o Amodeu também. Valorização do futebol como um todo e das competições parte da qualificação dos times, da qualificação da infraestrutura dos estádios, mas também da qualificação da arbitragem das competições. E aqui eu não venho fazer uma reclamação pontual sobre a arbitragem, eu venho dizer que assim como hoje ao longo do dia eu fiz um justo elogio e reconhecimento ao presidente Hélio Cury Filho da Federação Paranaense de Futebol, por ele prontamente, ao tomar conhecimento do falecimento do Júnior Chávarri, ele se colocou à disposição inclusive para mudar a data do jogo, e eu agora nesse momento, né, quero dizer que o nível da arbitragem do Campeonato Paranaense é inqualificável. É muito baixa a qualificação da arbitragem em todos os jogos. Nós tivemos a oportunidade de, no início da semana passada, eu marquei uma reunião, fui muito bem recebido na Federação Paranaense de Futebol, pelo presidente e pelo chefe da comissão de arbitragem, onde nós apresentamos quase 8 ou 10 lances, né, de jogos e de partidas do Coritiba, onde nós identificávamos que aconteceram erros graves de arbitragem. Né? Em 4 ou 5 desses lances, praticamente metade dos lances que nós mostramos, houve o reconhecimento por parte da federação de que essas coisas aconteceriam e houve o comprometimento da federação com a qualificação da arbitragem. E nós dissemos, inclusive, que nós estávamos fazendo isso sem dar publicidade a essa reunião que nós estávamos fazendo, para não criar nenhum tipo de tendência, né, da arbitragem ou polêmica pública relacionada a isso. Mas ao invés da qualidade das arbitragens melhorar, a qualidade das arbitragens continuou a mesma. Palavras fortes do Amodeu em relação à atuação da arbitragem do Lucas Paulo Torezin na noite de ontem. E para fechar essa questão do jogo de ontem, teve, claro, um pronunciamento do Carlos Amodeu falando sobre a grande perda do Coritiba ontem, né? O Coritiba que acabou informando logo na manhã deste domingo o falecimento do seu executivo de futebol, o Júnior Chávarri. O Amodeu também comentou sobre isso. Queremos agradecer imensamente, né, por tudo que o nosso colega, nosso amigo, né, Júnior Chávarri fez em prol do futebol do Coritiba nesses últimos 4 meses em que ele esteve aqui. Ele, desde o momento que ele chegou aqui conosco, ele parecia que estava em casa há muito tempo, né, um profissional muito competente, uma pessoa muito amável que vocês todos aqui tiveram a oportunidade de conhecer, sempre disponível para todos, a todo momento, né. Ele nos deixou hoje abruptamente numa fatalidade, né. Ele estava conosco até quase 7 horas da manhã hoje, quando nós recebemos o chamado de que ele não estava passando bem e fomos tentar tomar todas as medidas para que ele pudesse continuar aqui conosco. Infelizmente isso não foi possível. Então eu quero fazer uma justa homenagem no nome do Coritiba, né, mandar os nossos abraços e nosso carinho para a dona Mara, esposa dele, para o Eduardo e para a Jéssica, seus filhos. Tá aí, então, palavras do CEO do Coritiba, Carlos Amodeu, comentando após a arbitragem também sobre a triste situação do Júnior Chávarri, que, claro, né, acabou sendo ali um fator muito importante para a partida de ontem, já que, inclusive, foi uma decisão para o grupo do Coritiba disputar o Clássico Atletiba ontem. A Federação Paranaense de Futebol colocou à disposição do clube a possibilidade de alteração da data e do Clássico ser disputado hoje, na segunda-feira, mas após uma reunião ali entre o elenco do Coritiba, os jogadores, comissão técnica e também a diretoria, ficou decidido que o jogo seria mantido
para ontem. O jogo aconteceria no horário previsto normalmente e até seria uma forma dos jogadores estarem homenageando o Júnior Chávere, né, que era ali uma pessoa que estava muito presente no dia a dia de todo o grupo alviverde. O Chávere, que era o responsável por estar com o elenco em todas as viagens do Coxa nesse campeonato paranaense, ele que era o grande homem forte do futebol do clube. A maioria das contratações, para não dizer todas as contratações que chegaram desde dezembro do ano passado, foram feitas pelo próprio Chávere. Então era uma pessoa que era muito presente dentro do dia a dia do grupo. E dessa forma também um pedido da própria família do Júnior Chávere para que o jogo fosse disputado. Que nós ficamos sabendo é que a própria esposa do Chávere, ela entrou em contato e disse que ele era um grande apaixonado pelo futebol e que ele jamais iria querer que num domingo de clássico Atletiba não tivesse essa partida. Então, numa decisão conjunta, ficou ali... eles optaram, né, por manter o jogo de ontem, o jogo seu, e acabou com um empate por 1-1 no Couto Pereira. Muitas participações.